a Anatel confirmou para o Tilt do UOL que já começou a desativar remotamente os aparelhos piratas usados para sintonizar o sinal de TV paga, plataformas de streaming também. Estimativa é que existam cerca de 7 milhões de aparelhos ilegais de TV Box no Brasil. O número de usuários é bem maior. Os próprios dirigentes da agência, eles admitem que é impossível acabar de vez com o uso ilegal de conteúdo audiovisual pago. A gente vai saber os detalhes com o superintendente de fiscalização da Anatel, o Hermano Tércios, que está aqui já na tela com a gente. Boa tarde, Tércios. Seja bem-vindo aqui ao All News. Boa tarde, Gabriela. Obrigado. Boa tarde também, ouvintes aí do All. Já queria começar perguntando para o senhor, né? A gente disse aqui que é impossível acabar com o uso ilegal de conteúdo audiovisual pago. Por que é impossível e qual que é o caminho, onde vocês estão tentando, né? Qual que é o objetivo aí que vocês estão tentando chegar? Então, toda vez que a gente faz uma ação, por que é impossível acabar totalmente, né? Existe uma reação do lado dos fraudadores. Então, a gente imagina que a gente vai fazer um bloqueio, eles podem arrumar outras formas de acesso aos conteúdos e vão desbloquear, e a gente fica nesse processo de bloqueio e desbloqueio, tá? Por isso que acabar 100% não é uma pretensão da agência, tá? Mas qual é que é a ideia? A ideia é que, a partir do momento que começa a ser bloqueado, os consumidores possam ter uma consciência maior do problema daquele serviço, tá? Porque as pessoas que, eventualmente, estejam fazendo isso de boa fé, né, e não tenham conhecimento, ou sido enganados pelos vendedores dos produtos, eles vão ter conhecimento que o serviço é irregular e aí podem, né, procurar outras formas de acesso legais, tá? Uma maneira, um sinal que isso é verdade para a gente, que ainda tem consumidores que não sabem realmente que estão usando o serviço ilegal, foi denúncias que nós recebemos na própria Anatel, depois que fizemos bloqueio, de consumidores querendo reclamar que tinham tido o serviço interrompido aqui para a gente, tá? Aí a gente tem 20 milhões de pessoas, em média, de pessoas na família. Então a gente está falando de 7 milhões de aparelhos, que não tem como checar precisamente, mas em média é isso que a gente tem. Então, a estimativa de média de pessoas da família é de 20 milhões. Vale a pena, só insistindo nessa questão que eu perguntei a respeito de não conseguir zerar isso, de não conseguir acabar com o uso ilegal, vale a pena, então, fazer esse investimento? Vocês avaliam que realmente vale a pena? Sim, sim, claro, porque nossa preocupação maior, Gabriela, que a agência percebeu que tinha que agir nesse sentido, foi quando vimos que esses equipamentos também envolviam risco de roubo de dados dos usuários, né? Então, é um problema maior que afeta o próprio consumidor, que ele não está sabendo que está sofrendo esse risco. E, além disso, o risco às redes de telecomunicações, né? Que a gente verificou que esses equipamentos podem agir em conjunto e fazer ataques, que a gente chama de ataques de DDoS, né? Ataques de negação de serviços distribuídos, que podem derrubar redes de telecomunicações. Então, a situação foi urgente. A gente entende, sim, que é importante e que, na verdade, é um papel da agência, não é uma obrigação da agência, nem nesse ponto que entrou no risco de segurança de redes. O entendimento do conselho diretor da agência foi que a gente não tinha nem a discricionariedade de entender se devia agir ou não. A gente precisava agir por uma obrigação nossa, né, como órgão público, né, que é regulador dessa área, e aí a agência tomou essa atitude e entende que vale a pena, sim, pelo que eu falei, principalmente do ponto de vista da proteção, né, dos dados do consumidor e das redes de telecomunicações. Hermano, uma dúvida. Você disse que o governo mesmo reconhece, a agência reconhece que muita gente foi enganada e que comprou esses equipamentos sem saber que era ilegal. Aí é uma falha de fiscalização, de se permitir que essas pessoas, que esses equipamentos sejam vendidos e que o consumidor seja enganado. Quer dizer, como solucionar esse problema do consumidor não ter tido a proteção do Estado contra a ser enganado por empresas fraudulentas? E como
consumidor deve agir? Tá bom. Então, nesse sentido, nós viemos fazendo duas coisas. Primeiro, já tem um ano que a agência vem tentando conscientizar os consumidores, né? Em dezembro de 2021, nós já fizemos uma divulgação ampla, inclusive com muita ajuda aí do UOL, ficou nos Trend Topics da UOL aí, quando nós divulgamos os primeiros resultados dos estudos para que os consumidores entendessem, né? Isso foi em dezembro de 2021. Fizemos novamente em dezembro de 2022, foi quando acabou o estudo, e aí, quando acabou esse estudo, foi que a gente tomou ação. Mas falando do lado do consumidor, então tem um ano que a gente vem tentando já conscientizar esse consumidor para ele não comprar, né, novos aparelhos nesse período, né, com os aparelhos dele, por exemplo, deixarem de funcionar. Além disso, a agência também vem orientando os consumidores que foram lesados para eles procurarem os vendedores, as empresas que venderam esse produto e os vendedores para conseguir o ressarcimento, tá, perante essas empresas. Tá? Do lado do combate à venda, que você citou bem, realmente é um trabalho que o Estado precisa fazer, nós fazemos, nós demos um salto de apreensões desses equipamentos muito grande de 2021 para cá. Então, para você ter uma ideia, a gente, só em 2021, a gente apreendeu um pouco mais de 1 milhão desses equipamentos já no Brasil, né? Mas só em 2021 a gente conseguiu apreender na ordem de 900 mil. A gente, né, então teve um pulo aí de mais de 10 vezes o número de apreensões que tinha em anos anteriores. E aí eu falo apreensão antes da venda, tá? Apreensão nos portos, aeroportos, quando esses produtos tentam entrar no país. Mas só que o que acontece? A gente percebeu que não tem como bloquear 100%, né? O Brasil é um país de fronteiras enormes e a gente, por mais que faça essa ação muito forte, inclusive aí com outros órgãos federais, né? Essas ações geralmente são com a Receita Federal, que fazem essas ações conosco, a própria Polícia Rodoviária também federal faz muito, mas, no fundo, eles conseguem arrumar outras formas de entrar. A gente até entende que, depois de 2021, que o baque foi muito grande nesse mercado, diminuiu a entrada fortemente, só que tinha aqueles equipamentos que já estão na rede, né? Quem compra um equipamento desse tem uma vida útil grande, e ele está na rede, gerando esse risco para o usuário e consumidor. Então, a gente precisa fazer essa ação para combater esse legado da rede, né? Antes da gente ter vamos dizer assim, essa abordagem de proibição de venda mais efetiva, e tentar agora, daqui para frente, que os consumidores, né, não entrem mais nesse mercado, tá bom? Mas a gente entende o lado deles e orienta que eles procurem ressarcimento com quem os vendeu esse produto, o que era proibido. Tá?